E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 141 e no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre intervenções que podem tratar ou prevenir a sarcopenia no doente crítico. Antes da gente ir para o nosso artigo, não esquece de já deixar aquele joinha para me ajudar a fortalecer o canal, fazer esse vídeo aparecer aí para mais pessoas. Não esquece de deixar um comentário também aqui embaixo, que me ajuda muito. Quanto mais vocês interagem com o vídeo, melhor. E não esquece também de clicar nessa setinha que tem aqui embaixo, aqui, ó, para você compartilhar esse vídeo direto lá naqueles seus grupos, que eu sei que você tem vários, beleza? Então, nosso artigo de hoje foi publicado no Journal of Critical Care em 2019, que tem um fator de impacto de 4,298. Para a gente entender um pouquinho do contexto, a sarcopenia, né, ela é a diminuição da massa e força muscular. Então, para um paciente ter sarcopenia, ele tem que ter diminuição de massa e força muscular. A gente tem a sarcopenia primária, que é aquela relacionada à idade ou envelhecimento, e a gente tem a sarcopenia secundária, que ela está relacionada a fatores de risco como a desnutrição, a imobilidade, a doença, a inflamação. Né? Então, é muito comum, por exemplo, a gente ter pacientes oncológicos que desenvolvem uma sarcopenia secundária à doença e ao tratamento. Ela é de alta prevalência em pacientes hospitalizados e pode chegar até 60% dos pacientes na UTI. Os pacientes que desenvolvem sarcopenia, né, que evoluem com sarcopenia aí na UTI, e aí eu preciso fazer um parênteses aqui, que existe uma discussão se essa perda de massa e força muscular que acontece com um paciente, por exemplo, jovem, de 40 anos ali na UTI, é sarcopenia ou não, mas a gente não vai discutir isso agora, a gente vai usar o termo que ele está usando aqui, que é sarcopenia, tá? Porque existe o outro termo que é fraqueza adquirida na UTI, e no próprio texto o autor fala que ele encontrou isso nas buscas e acabou utilizando nas buscas. Então, vou falar rapidamente que, ao meu ver, o termo correto é fraqueza adquirida na UTI e não sarcopenia para esses pacientes que internam na UTI, tá bom? O fato é que esses pacientes que perdem massa e força muscular na UTI têm maior mortalidade, maior tempo de internação e precisam de mais reinternação. E aí o problema é que não existe um manejo não, né? Não existe um consenso sobre o seu manejo. Então a gente não sabe qual é a maneira adequada de prevenir e tratar essa sarcopenia relacionada ao doente crítico. Então o objetivo dessa revisão sistemática foi revisar sistematicamente as evidências para o manejo e prevenção da sarcopenia em pacientes críticos, com o objetivo de descrever aquelas que são clinicamente eficazes. A estratégia PICOT, então, que eles usaram, né? Então, população, pacientes críticos adultos, intervenção que eles buscavam eram pacientes que receberam algum tipo de intervenção que visava prevenir ou melhorar a perda de massa ou força muscular durante a internação. O grupo controle, aquele que recebia tratamento padrão ou placebo ou sham. Os desfechos que foram estudados, desfecho primário, massa e força muscular, e os desfechos secundários, né, tempo de internação, ventilação mecânica e mortalidade, e o time point de interesse era o paciente ainda na UTI ou no hospital. O desenho do estudo, então, foi uma revisão sistemática, foi registrada prospectivamente na Próspero, seguiu os critérios do Prisma para a descrição da revisão sistemática e utilizou a Cochrane Risk of Bias Tool para avaliar o risco de viés dos artigos que foram incluídos. Então, na busca nas bases de dados, eles encontraram aqui 320 estudos, mais 4 identificados em outras fontes, e depois de todo o processo de screening, elegibilidade, eles chegaram então em 22 estudos que foram incluídos para análise qualitativa, então. Então, eles encontraram, no final da pesquisa, né, na base de dados, 22 artigos, com 2.792 pacientes de UTIs clínicas e cirúrgicas. Desses 22 estudos, 11 usaram estimulação elétrica neuromuscular como um método de tentar prevenir ou tratar a perda de massa e força muscular. 11 usaram intervenções baseadas em exercício. 4 usaram intervenção nutricional. 17 estudos tinham como grupo controle o tratamento padrão, né, o tratamento que já era feito naquela UTI normalmente, e 5 estudos tinham como grupo controle um grupo que fazia placebo ou sham. Nesses estudos, 12 avaliaram apenas a função muscular, né, ou seja, força e funcionalidade, 6 avaliavam apenas massa muscular e 4 avaliavam massa e função muscular.
que eles usaram para avaliar a massa, né, ou a função muscular? Então, para avaliar massa, eles avaliaram a espessura do quadríceps, eles avaliaram o diâmetro da secção transversa do quadríceps, a área de secção transversa do quadríceps, a espessura do bíceps, o volume de quadríceps, volume do músculo femoral, massa magra, circunferência de braço ou perna. Então, várias ferramentas, vários tipos de análise aí com relação à massa. Com relação à função, utilizavam MRC, hand grip, que são avaliações de força, né? Teste de caminhada de 6 minutos, que é um teste de capacidade funcional, força de quadríceps, amplitude de movimento aqui do tornozelo, shuttle test, SPPB, PFIT, ACIF, usaram a MIF, usaram a ICU Mobility Scale, usaram também a FSS, então algumas ferramentas aí de avaliação de força ou funcionalidade. E aí, conclusão então dessa revisão sistemática. Eletroestimulação e intervenções baseadas em exercícios podem ajudar a preservar a massa muscular e a função em pacientes gravemente enfermos, né, ou seja, pacientes críticos. A falta de metodologia de alta qualidade e o pequeno tamanho da corte em muitos estudos limita a confiança nesses achados, porque falta de metodologia de alta qualidade. Então, nos estudos, quando eles aplicaram, né, a ferramenta do risco de viés, então os estudos tinham de moderado a alto risco de viés, os estudos não relatavam completamente toda a metodologia, então eles não explicavam como era feito o exercício, como era a prescrição do exercício, como que era a prescrição da estimulação elétrica, então faltavam dados para você poder reproduzir isso, entender como realmente foi feito, o tamanho da amostra nem sempre era uma amostra grande, né? Então falta isso para melhorar a confiança, né, a qualidade, né, dessa evidência. A padronização da medida dos desfechos da sarcopenia em cuidados intensivos é necessária para garantir a validade e a reprodutibilidade e para facilitar a síntese quantitativa dos achados dos estudos. Então, né, padronizar, a gente viu que eles são utilizados até hoje vários métodos de avaliação, tanto de massa quanto de força. Então, a gente tenta padronizar o máximo possível isso para a gente poder validar e reproduzir esses métodos para uma melhor análise quantitativa. E, além disso, né, fazer estudos randomizados controlados grandes, de alta qualidade, é necessário para identificar as intervenções mais eficazes para esse manejo de intervenção da sarcopenia em doentes críticos. Então, a gente tem uma ideia aí do que pode ajudar o nosso paciente, mas veja que o martelo ainda não está batido, com certeza, o que realmente a gente precisa fazer para esses doentes pararem de perder massa, força e funcionalidade, tá certo? Então, não esquece de deixar esse joinha antes de fechar o vídeo, clicar na setinha aqui embaixo para compartilhar o vídeo com a sua galera lá no WhatsApp, Telegram. Comenta aqui o que você achou, se usa alguma dessas intervenções, faz parte da rotina de vocês aí no UTI. E não esquece de se inscrever no canal e indicar para sua galera se inscrever também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!